A filosofia, que é o amor à sabedoria, né? A filosofia é uma das ciências mais antigas, ela desenvolveu muitas outras áreas, matemática, física, química, mas a filosofia fala que o ser humano é um ser pensante, o ser humano é um ser humano que precisa não somente da sua experiência, porque a sua experiência é pequena frente a outras que ele pode ter se relacionando. A filosofia teve um período clássico que a gente teve Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós tivemos um período onde esses pensadores eles trouxeram um amadurecimento para a filosofia. Então Aristóteles, que foi aluno de Platão, Platão que seguia Sócrates, né? Eles trouxeram alguns amadurecimentos. Por exemplo, Aristóteles analisava a realidade, ele entendia a ciência, a episteme, ele criou essa questão do silogismo, da dedução, entre relacionada com a indução e dedução. Ele falava sobre as questões explicitadora, né? E Aristóteles entendia, o homem precisava ser feliz. A queda do Império Romano também da época foi onde a gente rompeu ali e teve um início da Idade Média. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, né? Onde a Igreja Católica, na verdade, ela tinha controle sobre todo o processo na época, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. O Al-Farabi, ele foi um dos que trouxe novamente alguns ensinos gregos que estavam sendo deixados para o lado. Mas também nós tivemos Santo Anselmo, que ajudou muito comprovando a existência de Deus. São Tomás de Aquino, que ajudou sobre a questão relacionada à teologia e à filosofia. E nós tivemos a escolástica, que era a fé junto com a razão. O renascimento do século ali 15 e do século 16, com a arte, com as questões mais individuais e altas, foi uma reforma contra o status quo, que a gente fala, o estado das coisas como estavam. A prensa de Gutenberg, quando ele criou a impressora, onde as pessoas tiveram acesso a mais conhecimentos, também ajudou também. Galileu Galilei foi responsável pelas revoluções científicas da época também. E aí a gente chega na Idade Moderna, do século XV, no século XVIII, onde a gente tem o Iluminismo, que quebra com a Idade das Trevas, que é a luz para a Europa. E aí dentro desses movimentos nós temos René Descartes, que trabalha com racionalismo, com a razão, com o método analítico mais de raciocínio, né? E ele tem aqueles 3 tipos de ideias inatas, onde ele provou através do inativo, ele provou a existência de um Deus. Nós tivemos também os empiristas, que trabalhavam diferentes do racionalismo. Eles trabalhavam com as experiências em si, como os Bacon, nós tivemos Luke também, que trabalhou sobre aquela questão sobre a tábula rasa. Ele dizia que as pessoas precisavam mais de experiências, e a experiência era importante. Os empiristas eles eram muito ligados em 3 coisas: observação, relação e generalização, que eram importantes na época. Nós tivemos também David Hume, Kant também, falando sobre o sonho dogmático, falando sobre o criticismo, a ideia de que de se colocar, de questionar também as coisas que estavam acontecendo. E no século XIX, no século XX, nós tivemos a questão relacionada à idade contemporânea, nós tivemos alguns movimentos, positivismo, fenomenologia, de Edmund Husserl também, a falseabilidade que Popper trazia, né, que a ciência era passível de críticas também, tinha coisas verdadeiras e tinha coisas falsas também. E nós tivemos os 3 ali momentos muito marcantes, mas também tivemos os tipos de conhecimento, por exemplo, o conhecimento do senso comum, que é do dia a dia, o conhecimento filosófico, que é mais racional, o conhecimento teológico, mais religioso, o conhecimento artístico, que ele é mais pessoal, individual, né? E o conhecimento científico, que ele é mais sistematizado. Através de tudo isso, nós tivemos concepções racionalistas, né, da razão, empirista, subjetivo, que é algo mais particular, né, construtivismo, como Kant fala. E as universidades elas vêm falando muito sobre a questão do estudo da ciência, de se aprofundar sobre os conhecimentos. Tanto é que ela tem aí isso que você precisa saber para construir o trabalho.